Todas as nações vão se levantar e louvar o Senhor que virá nos salvar. Todas as nações vão se levantar e louvar o Senhor que virá. Aplaudir é o Senhor quem chega, aclamai, toquem. Olá meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Voz do Terceiro Anjo. Convido a cada um de vocês a fazer parte desse ministério, para que nós possamos a cada dia levar a mensagem como ela é, a mensagem do retorno do Senhor Jesus e a mensagem contra o pecado. Nós devemos falar do pecado, dando nome ao pecado. Foi isso que o próprio Senhor Jesus fez, foi isso também que os apóstolos, que os profetas fizeram. O tema da nossa mensagem vai falar um pouco sobre os dois filhos de Eli, né? O nome dos filhos de Eli é Ofni e Finéias. São dois filhos que Deus, registra aqui em sua palavra como exemplos de não ser seguidos. E nós vamos ver que no período do tempo do fim, pessoas assim têm se envolvido dentro da obra, têm se misturado com aqueles que estão fazendo a obra, mas não para ajudar aquele que está pregando a mensagem dos três anjos, aquele que está tentando viver todos os dias um pouco do Evangelho eterno, mas para atrapalhar e para trazer maldição dentro do povo. Você pode perceber que lá atrás, no livro de Josué, quando fala sobre Acã, fala que pelo pecado de Acã, 36 pessoas foram mortas, pelo pecado, pela negligência. Também, a outra questão também, eles não buscaram a Deus para saber, se eles deveriam ir a Ai ou não. Por isso que nós iremos estar analisando um pouco sobre esses dois filhos de Eli. Nós vemos que a negligência dos pais empata, na verdade, ajuda no caráter dos filhos, ou positivo ou negativo. Se você é um pai que zela pela vida do seu filho, vai impactar na vida do seu filho positivamente. Mas se porém você é um pai que rejeita as orientações de Deus e que permite que seu filho faça coisas ruins, vai impactar ou vai transformar o caráter de seu filho num caráter defeituoso. Feche seus olhos e vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por mais um dia. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Te peço, Pai, nesse momento que o bom e maravilhoso Espírito possa estar conosco e que a Tua palavra possa falar ao nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui, abra aí no livro de 1 Samuel, do capítulo 2, a partir do versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 12. E aqui diz assim: Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial, e eles não conheciam o Senhor. A primeira negligência que um pai faz diante de Deus é não ensinar os seus filhos a conhecer o Senhor. Às vezes nós queremos que nossos filhos tenham tudo aqui neste mundo, mas se rejeitar a Cristo, tudo o que eles ganharam não valeu de nada. Pelo contrário, mesmo que eles não tenham nada aqui nesse mundo, mas se eles ganharam a Cristo em suas vidas e tiveram um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus e morreram firmemente na fé de Cristo Jesus, esperando a ressurreição dos mortos, ele será salvo e estarás no reino perfeito, onde as ruas são feitas de ouro, onde o rio da vida corre diante do trono de Deus, onde nós vemos as árvores totalmente perfeitas, sem nenhum vestígio do pecado. Por isso, assim, um dos primeiros pontos de negligência foi não permitir ou não ensinar que os seus filhos conheçam a Deus.
Aqui diz que eles eram filhos de Belial. A palavra Belial, filhos de Satanás. Ou seja, o próprio Satanás. Continuando diz, e o costume dos sacerdotes com o povo era que, quando qualquer homem oferecesse sacrifício, o servo do sacerdote vinha enquanto a carne estava em fervura, com um gancho para carnes de 3 dentes, e em sua mão. E ele o lançava na panela, o tacho, ou o caldeirão, o pote, tudo o que o gancho de carne trazia para o alto, o sacerdote tomava para si. Assim, para fazer em Siló a todos os israelitas que para ali iam. Também antes deles queimaram a gordura. O servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava da carne para o sacerdote assar, pois ele não terá carne mal cozida de ti, porém crua. E se qualquer homem lhes disser que não falhem em queimar a gordura neste momento, e depois toma tudo quanto desejar a tua alma. E ele então respondeu-lhes, ia, não, mas tu mandarás agora, e se não tomá-la, eu tomarei à força. Por isso, o pecado dos jovens era muito grande diante do Senhor, pois os homens abominavam a oferta do Senhor, comendo a carne do sacrifício. O que é que eles faziam? Eles ameaçavam as outras pessoas que, se porém não desse a carne, a carne que era do sacrifício da tarde ou do sacrifício da manhã, não importava a hora, que era 2 sacrifícios. O primeiro sacrifício, às 9 horas. O segundo sacrifício, às 3 horas da tarde. Eles tiravam com o gancho do caldeiro tudo aquilo que vinha no gancho e colocava num caldeirão e numa panela. E levava para o sacerdote. Lembrando que esse sacerdote era filho de Eli, os filhos de Belial. Olha o pecado que eles cometeram diante do Senhor. E às vezes a gente fica perguntando assim, será que nós estamos cometendo esse mesmo pecado, Francisco? Sim, estamos. Quando nós permitimos que a adoração vire terceirizada para umas comemorações mundanas que têm se invalidado hoje, que têm crescido no mundo cristão, a gente está fazendo o mesmo pecado. Tirando Cristo do centro, tirando a autoridade de Cristo e colocando meras ritos pagãos. Como hoje é o mês de dezembro, no dia 25, dia 24, dia 25 de dezembro se comemora o Natal. Mas o Natal que se comemora é com ovo de Páscoa, né? É com ceias e tudo mais. Isso é a abominação diante de Deus. Às vezes, muitos cristãos estão comemorando porque não entendem o que é o Natal. Mas, dia 25 de dezembro é o nascimento de Nirode. É o nascimento de um deus pagão. Que até então Roma mudou a versão de valores espirituais. Tirou o nome Nirode e colocou o nascimento de Cristo. Por isso que hoje as pessoas se comemoram o Natal como se fosse algo... Ah, não, Cristo verdadeiramente nasceu nesse dia. Isso é uma mentira. Biblicamente, usando a Bíblia, não tem essa data. Até então que em Israel, dia 25 de dezembro, ou no mês de dezembro, era inverno. E Cristo não nasceu no período do inverno. Porque até então, no inverno, os pastores que estavam no campo, que foram orientados pelos anjos dos céus, eles não apacentavam ovelhas no inverno. Possivelmente, a ovelha era apacentada na primavera, sem inverno. Vamos analisar aqui e continuar, né? Depois de toda essa questão que Deus mostra diante do pai responsável, que é Eli, Eli agora confronta os seus 2 filhos. Ele agora quer confrontar
cara a cara o pecado dos seus filhos. Só que já é tarde demais. Isso se aplica a cada um de nós, irmãos. E aqui diz assim: ora, Eli era muito velho e ouviu tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel. E como eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo, da congregação. Olha o ponto de abominação que aconteceu aqui. Não era só suficiente pegar a oferta queimada, direcionada ao Senhor, mas mulheres adúlteras na porta do tabernáculo e se deitavam com ela dentro do tabernáculo, fazendo torpeza. Aqui diz: e ele lhes disse: por que fazeis vós tais coisas? Pois ouço de todo este povo sobre o vosso mau proceder. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato. Vós fazeis o que o povo do Senhor transgredia. Se um homem pecar contra o outro, o juiz julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, eles não atenderam a voz do seu pai, porque o Senhor os matará. E o menino Samuel cresceu e tinha favor, tanto do Senhor como dos homens. A gente vê um contraste aqui, uma interrupção, na verdade. Nós vemos de um lado Ana, que pediu ao Senhor um filho e que daria esse filho, uma mulher abnegada, uma mulher de Deus, uma mulher que se entregou completamente ao Senhor. E o menino Samuel foi, quando ele esteve na idade certa diante, né, da promessa que ela fez ao Senhor, ela trouxe o menino Samuel para o santuário e lá estava Samuel, né, crescendo firme e forte na presença do Senhor. Enquanto os filhos, né, Ofni e Finéias, estavam cometendo pecados desastrosos diante do Senhor e, na verdade, né, o Senhor estava a ponto de vomitar. Por isso que nós vemos a profecia sobre a casa de Eli. E esta profecia diz que: e veio um homem de Deus até Eli e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus, não aparecia eu claramente à casa do teu pai, quando ele estava no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para ofertar sobre o meu altar, para queimar incenso, para vestir um efode diante de mim. E eu dei à casa do teu pai todas as ofertas dos filhos de Israel, feitas pelo fogo. Por que chutais o meu sacrifício e a minha oferta, que tenho ordenado em minha habitação, e honrais os teus filhos acima de mim, para fazer-vos gordos com a principal de todas as ofertas de Israel, meu povo? Olha o pecado aqui, e a profecia ela continua. Por que eu escolhi você dentre todas as tribos, a tribo de Levi, uma tribo que não tinha partidário, uma tribo que não tinha herança, mas eu dei a você todas as partes das ofertas dos filhos de Israel. Mas por que você chutais e destruís a oferta principal, que era a oferta do sacrifício do Cordeiro, que simboliza Cristo morrendo por nós? Por que você faz isso diante de mim? Por que você permite que seus filhos façam isso? Por que você amou mais os seus filhos do que a mim? É isso que o Senhor está perguntando a Eli. Através do homem de Deus, que esse profeta não é revelado o seu nome. Eu quero citar vários textos do Espírito de Profecia. Um dos textos é a primeira, falando sobre a negligência criminosa de Eli. Aqui no livro Primeiros Escritos diz assim: a conduta de Eli, sua condescendência pecaminosa como pai,
e sua negligência criminosa como sacerdote de Deus apresentam um impressionante e penoso contraste com a firmeza e abnegação da fiel Ana. Eli estava familiarizado com a vontade divina, conhecia o caráter que Deus aceita e aquele que ele condena. Contudo, permitiu que seus filhos crescessem com paixões desenfreadas, com apetite pervertido e moral corrompida. Eli havia instruído seus filhos na lei de Deus, dado bom exemplo com a própria vida, mas isso não constituía todo o seu dever. Deus requeriria que ele, tanto como pai quanto como sacerdote, o restringisse, impedindo-os de seguir a sua própria vontade perversa. E isso ele deixou de fazer. Ou seja, Eli deveria prender os seus filhos e dizer assim, olha, se vocês estão no pecado tão profundo diante do Senhor, vocês não podem oferecer sacrifício, vocês não podem comer das ofertas, você não pode fazer parte do santuário. Você não pode fazer isso. Porque vocês estão cometendo pecado diante do Senhor. Quantas das vezes, irmãos, tem muita gente cometendo pecado diante do Senhor e estão lá no púlpito pregando, louvando, como se nada tivesse acontecido. Mas essas mesmas palavras que o mensageiro do Senhor fala, que a nossa negligência como pais e como sacerdote da nossa casa levam a uma condição moral decaída, e que isso Deus requererá no dia do juízo, será triste a situação de cada um de nós. Aqui, continuando o comentário, diz assim, né, revista Livre House, aqui diz, se os pais que seguem o exemplo de negligência de Eli pudessem ver o resultado da educação que estão dando aos seus filhos, certamente sentiria que a maldição que caiu sobre Eli cairá sobre eles. O pecado da rebelião contra a autoridade paterna, já no fundamento da miséria e do crime que há no mundo hoje. Olha para você ver. Continuando. Por preceito e exemplo, seja ensinado aos jovens a reverenciar a Deus e a sua palavra. Muitos de nossos jovens estão se tornando infiéis no coração por causa da falta de devoção e de seus pais. Continuando. Pais cristãos desejam trabalhar para o Senhor. Comecem com os seus pequeninos em casa. Se manifestarem tato, sabedoria e temor a Deus na condução de seus filhos, talvez lhes seja confiada maiores responsabilidades. O verdadeiro esforço cristão começará no lar, e desde o centro sairá para abarcar os campos mais amplos. Uma alma salva no próprio círculo familiar de vocês ou em sua vizinhança, por meio do trabalho paciente e cuidadoso que fizerem, trará tanto honra ao nome do Senhor Jesus e resplandecerá tanto em sua coroa como se estivesse encontrado na China ou na Índia. Deixa eu te dizer uma coisa bem interessante. Se você se esforçar a dar orientação direta aos seus filhos, aos nossos filhos, como se diz que eu sou pai também, nós teremos uma aprovação do Senhor. Por isso que nós temos que entender que homens ímpios sempre irão ter diante de nós, diante do santuário de Deus. E aqui o último texto falando sobre a apostasia da igreja, um dos primeiros sinais que indica que a igreja está agindo como apostata. O que é apostasia? Algo que não está correto. Apostasia é a renúncia dos princípios estabelecidos pelo Senhor Jesus. É a renúncia de vários princípios bíblicos. Um deles é o sábado. Um deles é a alimentação. Um deles é a verdadeira mensagem, que são as mensagens dos 3 anjos para o nosso tempo. E vários outros fatores que levam à apostasia. As práticas, essas doutrinas
bíblicas são retiradas enquanto são colocadas práticas levianas dentro da igreja, comemorações, ritos e cerimônias. Aqui diz, né, no livro As Vezes Finais, aqui diz na página 110, diz assim: muitas estrelas que temos admirado por seu brilho se apagarão nas trevas. E eu confesso a vocês, irmãos, há muitas pessoas que brilharam no mundo espiritual, no mundo como sacerdote, como pastor, e hoje estão nas trevas. Por que estão nas trevas? Porque permitiram que o seu coração fosse preenchido pelo desejo ambicioso de Satanás. Aqui diz também, nas cenas finais da história terrestre, homens a quem ele honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel, o afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu e seus ensinos, a elaboração de projetos humanos, usando as Escrituras para justificar a maneira errada de proceder, sobre a perversa influência de Lúcifer, confirmando as pessoas no engano, a verdade de que necessitam para serem livradas de práticas incorretas, escoa como a água de um recipiente que vaza. Isso o que acontece hoje? Por isso que nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam no nosso meio como povo de Deus. Se nós gritamos e professamos que somos povos de Deus, que somos fiéis à sua palavra, fiéis aos mandamentos, não podemos permitir que tais abominações aconteçam diante de nós. Temos que levantar a mão firmemente, como diz Paulo. Devemos ser sim, sim e não, não. Devemos dizer sim para as coisas que são justas diante do Senhor e não para as coisas que são abomináveis diante do Senhor e continuar com a sua firmeza. Aqui diz assim: muitos demonstrarão que não estão ligados com Cristo e que não estão mortos para o mundo, para que possam viver com Ele. E a apostasia dos que ocupam posições de responsabilidade serão frequentes. Por isso que você vê pessoas comemorando ritos, cerimônias pagãs que Roma criou. Às vezes, meus irmãos, nós falamos assim: ah não, mas eu não sou mais de Roma, eu não adoro mais Roma. Mas você comemora Dia das Crianças, Dia dos Pais, que tem ritos e ligações romanas. Às vezes Roma coloca uma tragédia, uma situação no tempo passado para tentar tirar o foco do centro. Mas, na verdade, todos ligam a uma só fonte, Roma. Uma só fonte máxima de apostasia e abominações diante de Deus. Nós vemos aí a comemoração, né, do dia 25 de dezembro, né, a comemoração do nascimento do deus Nimrod, né, ou Nimrod não, Tammuz, perdão aí meus irmãos, nascimento do deus Tammuz, filho de Nimrod. Nimrod foi um grande caçador diante de Deus, isso está registrado na palavra de Deus, mas ele foi um homem contra a vontade de Deus. Praticou coisas horríveis, abominações, prostituições e muitas coisas que, quando a gente cita diante de várias pessoas, as pessoas ficam indignadas. Porque era um homem ímpio. E ele construiu várias cidades. Nimrod construiu cidades. Nimrod, ele foi dos ídolos adorados dentro de Babilônia. Não só ele, mas a sua mulher. Não só ele, mas Tammuz. E quando o povo de Israel estava em Judá, antes do cativeiro babilônico, o povo de Israel adoravam Tammuz, adoravam Nimrod, adoravam a sua mulher. Os sacerdotes escreviam figuras de ídolos por detrás das paredes do templo e adoravam a Satanás, porque, de acordo com os Salmos, as imagens têm demônios dentro delas. Por isso, meus irmãos, nós temos que entender que nós não somos das trevas, nós somos a luz. E por ser da luz, nós temos que pregar a verdade assim como ela é. Doa a quem doer. Às vezes nós estamos vivendo num mundo relativista, que tudo as pessoas relativam, que todas as pessoas têm colocado a culpa em fulano.
Mas muitas vezes a culpa não é nossa. Muitas vezes a culpa é de fulano. Mas se nós levarmos a sério a palavra de Deus, a Bíblia assim como ela é, a culpa é nossa, meus irmãos. A culpa é nossa. Nós somos negligentes diante de Deus muitas vezes. Com o mandamento do sábado, com o mandamento não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não cobiçarás o boi do teu próximo, o jumento do teu próximo, a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo. Essa semana saiu um homem que matou o pai e o filho. Por quê? Qual foi o motivo? O motivo foi que aquela família vivia uma família linda. Aquela família conhecia o Senhor. E por conhecer o Senhor, eles eram felizes. Eles louvavam o Senhor. E aquele homem, por não suportar aquela felicidade daquela família, foi lá e tirou a vida do pai e do filho. E a mãe perguntou à mulher daquele homem que fugiu do local, por que ele fez isso? Ele disse, porque a nossa família não é feliz, a sua também não pode ser feliz. Por isso, meus irmãos, nós temos que ver que o mundo vai de mal a pior. E se o mundo vai de mal a pior, é nossa culpa. Nós temos pouco de culpa. Porque nós não estamos aptos, nós não estamos com interesse de pregar o evangelho eterno para que Jesus volte. E só Jesus voltando é que esse mundo terá uma mudança radical. Sabe por que radical? Porque Satanás e seus anjos será destruído. E todos aqueles que acompanharam os passos de Satanás e seus anjos serão destruídos. A Bíblia fala que pessoas que serão destruídas serão como grão da areia da praia. Exércitos e mais exércitos. Desde o período de Adão até o nosso período, até o período da volta do Senhor Jesus, haverá pessoas sendo queimadas pelo fogo, pelo lago de fogo. Não será eternamente as pessoas queimadas pelo lago de fogo, mas demorará muito porque são muitas e multidões. Por isso que eu convido a você a orar mais, a estudar mais a palavra de Deus, a trabalhar mais na pregação do Evangelho. E que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos, dos grupos de estudo e também do canal aqui, aqueles que vão assistir aqui no canal, e que o Espírito Santo possa repousar sobre as suas vidas. Que nós possamos buscar o Senhor. Oremos. Graças te damos, Senhor, por tudo, pela tua paz, pelo teu amor. Te pedimos, Pai, sabedoria e discernimento espiritual. E que o teu bom e maravilhoso Espírito, Pai, possa estar conosco, Pai, nos guiando e nos orientando. Nos dá, Pai, um excelente sábado em tua presença. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus seja convosco.